dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Trecho. Hoje a nossa convidada é VIP. E aí, pessoal, boa noite. A satisfação está aqui. Hoje abrimos um espaço aqui para a participação da primeira mulher do Trecho. Olha aí, rapaz. Nada melhor do que trazer ela, Ana Paula, nossa chefe, uma pessoa que tem uma história no Trecho aí muito grande, fabulosa, e ela vai contar um pouco aqui pra gente de como é essa vida de mulher do Trecho e trabalhar aqui. Muito obrigada. Seja bem-vinda, patroa. Obrigada. Eu queria primeiramente agradecer, o convite aí de vocês e me sinto lisonjeada por ser a primeira mulher, que eu espero que seja de muitas, que tenha a oportunidade de vir aqui dividir um pouquinho da experiência, que a gente teve e está tendo aí ao longo da nossa carreira e da nossa vivência aí no Trecho, Então, é isso. Eu agradeço de coração. Que é isso, a gente agradece a presença VIP. Tanto que a mulher é tão importante que é outro nível. Hoje a gente está servindo aqui um vinhozinho. Eu ia mandar um gravata. A gente tem que improvisar o figurino, então. Aqui. Agora a gente não veio com a nossa fada, A gente veio a paisana, às vezes a gente fica até irreconhecível, quando a gente sai do... Mas é bom, daqui a pouco a gente vai começar a entrar nessa pegada também, pra gente não começar a entrar na resenha, isso aí ajuda a gente a dar uma relaxada, Isso é bom, Um brinde, doutor. Mas obrigada. Sem brindar, arrasar. Com certeza. Faz mal. Saúde. E sucesso pra você. Pra nós. Então vamos lá, A Ana, a senhora é engenheira civil, não é isso? Sou engenheira civil. Quando me formei, o mercado estava bastante recessivo, então fiquei uns 3 anos depois de formada sem atuar na área e trabalhava, dava aula de inglês. E dando aula de inglês eu tinha um network muito bom, porque eu dava aula para executivos, eu dava aula em algumas empresas, As empresas fechavam pacotes com a escola, e aí agora você vai dar aula lá dentro da empresa X, dentro da empresa Y, e aí a gente começou. Isso acaba fomentando um network. Daí, nesse ambiente, me falaram, não, mas você é engenheira? Você se formou em engenharia e tal, mas mega difícil na época, E aí, em alguns momentos, peraí, eu dava aula para um gerente numa empresa que era americana, mas era controlado pela parte inglesa da empresa, depois passou o controle para a parte americana, mas nessa época eles eram especializados em prestar obras para indústria automobilística. E aí ele falou assim, Ana, você é engenheira, vem aqui, fazer um estágio aqui com a gente, meio período, porque eu dava muita aula. Beleza, eu falei, vamos lá, que é uma maneira de eu começar a entrar, Exato. E aí eu comecei a fazer de tudo, sabe? Parte de controles, planilhas, mexia lá, parte financeira, tal, administrativa. Depois ele foi ganhando confiança, agora você vai me ajudar com o departamento de compras. Aí comecei, coisa rápida, trabalhava pra caramba, E eles pagavam bem, que eu trabalhava meio período. Pagando bem, que mal tem. Pois mas era uma chance. E de lá, de novo, networking, um dos engenheiros que trabalhava com a gente, e na época eles tinham uma obra, como eu falei, eles atendiam várias indústrias aí automobilísticas, não sei se a gente pode falar, mas... Uma gata. Isso que dá para patrocínio. Esse nível multinacional vai ser bom. Ali da região, e a gente estava implantando. Pode pegar uma Ferrari? Não chegava nesse risco. Mas eu acho que o empreendimento a gente pode até falar, Sim. Não tem problema. Não, é só para a gente ter certeza. A gente... Isso faz parte da nossa experiência, A gente estava estava terminando a implantação da GM em Gravataí. E aí o engenheiro, que era o cara que pilotava esse projeto, ele teve mais contato comigo,
tal. Ele falou assim, pô, ela é uma pessoa de confiança e tal. E ele abriu uma empresa, que aí nesse ínterim, a Ford tinha iniciado, já tinha feito terraplenagem, fundação, já estava subindo coluna lá de alguns prédios, em Canoas. E aí, na época, o governo da Bahia ofereceu um incentivo fiscal para a Ford e ela abandonou as obras lá, não me interessa mais, não vou implantar, vou mudar o projeto para Camaçari. Que é o polo onde o Linsmar trabalha. Exatamente. E aí, só que ele trabalhou já depois de implantado, né, na parte de logística, e eu trabalhei na implantação. E aí, nessa troca, acabou que eles não renovaram o contrato que eles tinham com essa empresa que a gente trabalhava. Mas algumas pessoas que já trabalhavam meio que migraram para outras empresas que estavam lá, mas não era todo mundo que estava a fim de ir para a Bahia, né? Sim. Eu sou de São Paulo, tá? E aí... Eu sou do Ceará também, né? Pois é. E aí, aí a gente foi dar início a uma das meninas que trabalhavam com a gente nessa empresa, começou a trabalhar num consórcio lá, que eram as construtoras, né? Que eram as principais que instalaram a fábrica lá em Camaçari, e ela me indicou. Só que nesse ínterim, um dos engenheiros que estava lá, agora acabou a obra, né? Ele abriu uma empresa, arrumou uns sócios lá, locais, e abriu uma pequena empresa, né? Uma gatinha. Ele falou, você é uma pessoa de confiança, vou te levar lá. Beleza, você vai ser a minha pessoa lá. Aí comecei. Só que quando eu fui, eu já estava de namoro com essa outra empresa, que era uma consultora norte-americana. E aí, que a menina que trabalhava comigo tinha indicado, e ela já estava lá com o apartamento montado. Então ela falou assim, você vem pra cá, a gente divide o apartamento. Vai ser bom pra mim, né? A gente divide as despesas e tal. Eu falei, bacana, né? E aí eu fechei com eles, né? E fui. Só que aí a coisa evoluiu e eu acabei, né? Sendo contratado pela essa outra empresa. No fim, a empresa dele também, os sócios não estavam muito afim de trabalhar, só que não ganharam isso. Mas a senhora então só trabalhou na implantação? Chegou a trabalhar na operação de empresa de indústria automobilística? Não. Indústria automobilística não, só a implantação. Entendi. E aí, essa empresa americana, ela tinha muitos, na verdade, ela nem concorria com não tinha nem concorrência para a Ford, por exemplo. Eles recebiam carta convite, porque já estavam acostumados a trabalhar tanto com indústria automobilística nos Estados Unidos, que é Ford lá, né? E a Ford já tinha, né? Acho que um relacionamento com eles entraram. E aí, nesse ambiente de ir para a Bahia, acabou que formou um consórcio com algumas empresas, as consultoras de origem lá, local, né? Então, não precisa falar o nome, mas aí vocês já devem imaginar. Então só aí, em pouco tempo, ela já passou. Ela é paulista, já foi para Santa Catarina, né? Não, Rio Grande do Sul. Não cheguei a ficar lá, mas eu cheguei a visitar a obra lá, mas não trabalhei, não, ficava em escritório. Bahia. Daí fui para Bahia. Aí começou minha vida no trecho. E aí a Bahia, tanto na Bahia, qualquer canto é 500 quilômetros. Mas assim, eu sou de trecho, mas assim, eu tive um certo privilégio na vida, né? Porque eu trabalhei em grandes obras em grandes centros urbanos, ou próximo a grandes centros urbanos, né? De Salvador, depois dessa obra, aí fui migrando, né? De áreas, tal, fui crescendo, fui me especializando em algumas coisas, né? Aí no começo você passa por tudo, vai lá aprender o que é obra, o que é estaca, vai lá fazer trabalho, né, de aprender mesmo. Vai lá andar, ver como é que é a coisa, daí fui para planejamento, um pouco de qualidade, no final, arquivo técnico. Eu lembrei, quando eu comecei, que o colega lá disse assim, rapaz, eu vou ver ali a locação do poste. Eu falei, meu irmão, eu vou ver essa porra. É um negócio. Como é que faz isso? É um negócio. Eu falei, meu irmão,
Que porra é essa? Aí lá vai eu. Falei, cadê a vocação? Aí eu olhava assim, aí o cara. Tem coisas que você não Aí, aprende ó. na faculdade. Você aprende ali, né? Exatamente. Vivenciando. Tem muita coisa. Na faculdade tem muita coisa teórica. Aí você vai vivenciar na prática, né? É isso aí. Aí o pessoal fala e diz assim, cara, é massa essas coisas que tu aprendeu na faculdade, falando sobre a coisa da obra, alguma coisa técnica que a gente. Eu falei, deixa eu te contar um negócio, só um segredo. A gente não aprende não na faculdade. A gente aprende a teoria. Você sabe como, o porquê você tem que fazer daquele jeito e como tem que ser feito daquele jeito. Mas na hora que você está na prática, é que você vai vendo, você vai nesse caminho aqui que dá certo. No final das contas, a gente A vai experiência, bem né? bolado. É isso, entendeu? Mas assim, a gente se sente muito. E aí quando eu vejo uma pessoa nova, né? Recém-formada, iniciando a carreira, né? Profissional, e a gente sabe as dificuldades que a gente passou e o sentimento de que a gente não sabe nada, que você está perdido. Você fala assim, a síndrome do impostor, né? Você fala, meu Deus, eu sou uma fraude, eu não entendi nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca vou. Passei 5 anos na faculdade. O que eu aprendi? Eu não entendi nada. E, tipo, nada daquilo tem a ver, assim, normalmente de imediato, com uma conexão tão imediata com as coisas que você vê. É isso mesmo. Então, assim, você fala assim, meu Deus do céu, aí você fica com vergonha de perguntar. E o peão gosta, Né? Porque, gosta assim, de fazer o cara sofrer, chegou agora. Não, e aí você Lá vem a carnezinha fresca. E começa a dizer. Na engenharia civil tem uma rixa, né? Do mestre de obra com o engenheiro. O mestre quer saber mais do que o engenheiro. Né? Aí começa. Vai fazer não sei o quê. Aí o cabo, não sabe, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí o inteligente, ele escuta, vai aprendendo e depois ele vai e chega assim. Eu sempre faço desse jeito. O cara tem experiência, ele tem sabedoria da vivência dele, né? O mestre tem a programação, tem toda a técnica que a gente das atividades durante uma semana, durante um mês. Aí tu pergunta assim, ei, no dia 7 de setembro, quais são as atividades que a gente vai estar executando? Quais são a mão de obra necessária? Qual é os insumos envolvidos? Aí o cara fica assim, tenho que considerar o que ele vai dizer aí, porque eu não sei não. Eu tinha um mestre, essa piada é muito engraçada. Esse mestre, ele chegou pra mim, aí o engenheiro querendo ser muito... Tirar onda com o mestre e disse, eu quero ver você construir uma obra lá na Lua. Aí o mestre disse, bote o material lá que eu faço. A gente não pode menosprezar as pessoas, né? Mas assim, a escola que eu tive, eles valorizavam muito os encarregados e mestres de obra. Tanto que eles eram muito bem remunerados. E o que era passado para os engenheiros? O engenheiro ele vai ser um administrador. Não necessariamente um cara técnico. Então, respeite a experiência do mestre, do encarregado. Sim. Ele sabe fazer, talvez ele não tenha, né, a sua técnica, né, e outros conhecimentos que o engenheiro tem. Por isso você vai focar em outras coisas. Vamos lá, controlar custos, né, vamos ver outras técnicas, o planejamento, tal. Você vai ter uma visão mais gerencial da coisa. O cara sabe fazer. Chega, dá um alinhamento para ele, ele vai dar aula para você. Você aprenda com ele. Para fazer a mesma coisa que o engenheiro para fazer com 2, 3. É mais ou menos. Entendeu? Mas assim, você vai aprender com ele. Vocês vão aprender com ele. Essa foi a escola. Que eu acho fantástica, né? E eles precisam ser valorizados, né? Isso aí, não só na engenharia, né? Mas na vida. A gente sempre tem que... Eu aprendi com minha mãe que a gente tem que respeitar os mais velhos. Então, assim... Mas não é só isso. Às vezes porque é questão de hierarquia. Porque você tem um status que você julga acima daquela pessoa que às vezes é simplória, mal sabe ler, entendeu? Talvez pouco letrado, mas faz conta de cabeça melhor que qualquer um. E isso não é
limitação. Ele tem uma limitação que a vida imposta a eles, por alguma circunstância, porque não teve oportunidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade. Eu tive um eletricista que ele montava painel elétrico e tal, e desenhava, estruturava tudo. O cara só sabia escrever o nome dele. Para ele, o que ele escrevia era símbolo lá, e ele Mas se dominava, né? fazia de tudo. Fazia, ficava incrível, 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 incrível. O que a gente pegava, lógico, aí o desenho dele, a gente entrega com cadista, tendência e tal, porque o cara não sabia ler e escrever. Mas o cara. E você ia comissionar, meu irmão, o painel do cara. Perfeito. Lindo. Não. Cara, parabéns, bicho. Era o cara, entendeu? Então, assim, você tem caras que tem uns pontos fortes, que é essa peãozada que a gente costuma dizer no trecho, que os caras têm muito para ensinar a gente. Sim. Tem muito a ensinar. E A gente tem que ter a humildade de aprender e respeitar, né, a experiência deles, né? E métier, porque tem coisas que eles vão saber melhor que muita gente. Exato, exato. E aí é como você disse, né? A gente é engenheiro, vai ficar numa área mais de gestão, é conhecer um pouco de cada coisa e não ser especialista exatamente em tudo. E ter as pessoas certas, especialistas nos cantos certos, para poder você saber que aquilo ali eu sei que vai sair. Você não sabe fazer, olhar o olho do micróbio, do parafuso que aperta lá no fulaninho lá, mas você entende que aquilo ali tem que acontecer e que o cara tem conhecimento para fazer aquilo ali e deixar acontecer. Não é da atividade, né? E aí é o momento que a pessoa está lá, começa ali unir e você vai aprender. Quando você vê, você já aprendeu. Não tem coisinha. Você não é especialista, você é mais generalista, mas você pega, querendo ou não, você vai colhendo ali. E o contrário também, que aí é o legal às vezes, né? Que a gente vai puxar o cara, ei, mas sabe por que é isso aqui? Ó, mas isso aqui vai dar assim, assim, assado. E os caras espertos também. É uma troca, né? É uma troca. Exato. Uma troca. A gente falou muito de experiência, eu não vou perguntar a idade da mulher, porque você não fará isso, né? Mas quantos anos de formada a senhora já tem? Vixe, aí você também me compromete. Pois é. Quem veio que já começou a faculdade foi 16 anos. Ano passado, a gente comemorou o jubileu de prata da turma, da minha turma. O jubileu de prata. Legal. 25 anos. Parabéns, né? É isso mesmo. Muita experiência, né? Mas assim, eu acho que não é o tempo, né? Mas sim a intensidade, né? Aí a quilometragem roda mais rápido. O ruim é rodar sem óleo, chefe. Aqui, ó. Foi rodado sem óleo, a barra. Olha os cabelos. O meu tá caindo aqui. A mulher tem algumas vantagens. As tratadas, né? A maquiagem ajuda e tal, né? Mas a gente também tem que tentar se cuidar, porque essa vida também é puxada, né? Então, mas assim... Tem benefícios e malefícios. Claro. O que eu costumo dizer aqui, né? O que o trecho dá, o trecho tira, entendeu? Você tem aqueles benefícios. Você tem muitas renúncias, né? Isso, exatamente. Muitas renúncias. Eu, por exemplo, agora, né, eu sou corporativa, mas eu tô, por causa do momento do projeto, a gente está muito mais tempo presente na obra. E aí eu tenho um planejamento que nem sempre a gente consegue seguir, dependendo das urgências que a gente tem. Sim. Então, o exemplo que eu dou era para estar 2 semanas, ter voltado semana passada, eu vou completar 1 mês aqui, né? Nós de família, filho. Só um minutinho. Ó, qual é o nome do teu filho, né? João Vitor. João Vitor. Não é culpa minha e não é culpa dele, viu? Tá certo? Não fique com raiva deles, não. Depois a gente conta quem é o culpado. Vocês não contar, não, eu já conheço a mãe. Aí ele fica assim, mas você dá um jeito de vir. Eu falei, eu vou, filho, mas né, a gente tem que ter responsabilidade, não é assim? A gente vira as costas. Pois né? As renúncias do trecho, né? São as renúncias. E aí a gente tem um compromisso com a empresa. E ele entende isso. E aí ele entende que a gente tenta compensar por outro lado. E aí, assim, a vida exige isso, né?
ele também vai chegar a hora dele que vai ter que fazer algumas escolhas que não são fáceis. Isso não significa que a gente não ame, Não ame bem. né? E a gente não queira bem, a gente não sinta saudade, né? E não sinta essa distância, esse distanciamento que a gente acaba tendo. Mas eu falo, é uma situação temporária. É. Né? A Às minha vezes é uma família- temporada de 30 anos, mas até mais. A minha família Eu já fiquei necessariamente todo esse tempo Não. longe, né? Meus filhos nasceram, eu já era do trecho. Eu me casei, eu já era do trecho. Então já estão. Já Já são nasceu na três. cultura, né? Já são nasceram nessa trecheiros, viu? Quando eu comecei a família, eu não era do trecho. E quando eu comecei a ir do trecho, minha esposa e minha filha mais velha deu Sentiram, aquela. né? Sabe aquela sungadinha que diz assim: putz, será que eu vou aguentar? Porque eu era todo tempo em casa e tal. Aí depois Mas a aí renúncia não é só do profissional que você faz. Não, é da família. Da isso que eu ia família dizer. também. É isso que eu ia dizer. Então, assim, ela sentiu minha esposa. Aí nasceu o Isaac. Aí o Isaac, eu já estava no trecho hard, indo e voltando para Natal, festa, voltar no domingo e tal. A Sara teve uma época que, já na faculdade, eu não via ela acordada de manhã e nem de noite, era só dormindo, porque eu tinha que sair muito cedo e chegar muito tarde. A Sara sofreu coisa parecida na faculdade. O Isaac já sofreu no trecho, ele já nasceu. A Maria também. Mas aí o Isaac, por exemplo, o aniversário dele é no dia 18 de fevereiro. Normalmente eu não estava em casa no dia 18 de fevereiro. E nos das meninas sempre caía para poder estar em casa, por conta das datas que são mais festivas. Aí era de matar. A minha esposa ligava que ele estava chorando porque eu não tinha ido para o aniversário. Não, ele corta o coração. Dia das mães, Dia das dia dos mães, namorados, aniversário de casamento. Sofri muito, viu? Mas é como eu disse, né? Toda a família acaba entrando nesse ritmo, né? E aí fazem concessões. E aí quando não faz, aí, inevitavelmente, né, há rompimentos, né? Casamentos, por aí vai. Mas só continuando, depois da minha, né, desse meu, quando eu debutei no trecho, depois eu fui para uma obra numa termoelétrica de ciclo combinado lá em Fortaleza. Então eu saí de Salvador. E é bom. Olha aí, essa melhor. bom. Né, eu fiquei bastante anos no Nordeste. Eu sou apaixonada pelo Nordeste. E agora Né? uma cidade. Pois mas eu tive, como eu disse, eu tive sorte, eu não fiquei em alguns lugares remotos, né? Que a gente sabe que a dificuldade é muito maior, né? Inclusive em termos de logística. E aí, depois que a gente terminou lá, eu estava sendo indicada para algumas obras. Tinha uma obra de linha férrea no Pará, que aí Carajás, eu falei, não, tipo, não tô afim não. Eu gostaria de. Aí tinha gasoduto no litoral de São Paulo, em São Sebastião. Aí, legal, né? E aí eu acabei indo para uma obra de implantação de metrô na cidade de São Paulo. E aí fiquei. Então, assim, eu estava dentro de obra, né? Mas dentro de regiões metropolitanas, né? Sim. E aí, nesse caso, ninguém constrói metrô Greenfield, onde não tem nada, né? É dentro onde tem realmente já uma cidade construída, né? E aí você vai passar um túnel debaixo de edificações, de prédios gigantescos, né? Então é uma obra desafiadora em vários sentidos, tá? Sim. Inclusive em termos de logística. Aí até a gente aprendeu um pouco, né? Mas aí a senhora foi, então, da construção civil para a energia. Na verdade já era construção civil, né? Porque fomos implantar a termoelétrica. Sim, aí já debutei no mercado de energia, já começou a ficar interessante para mim. Nossa, achei bacana isso. E aí foi para a parte de transportes. Isso. Aí chegou lá uma coisa assim que me causou bastante
A admiração foi, de fato, obras de túnel, tá? Que realmente são Deve ser invocado demais. demais. Eu não sei se eu posso falar Era tatuzão, alguns palavrões aqui, mas Bom, é palavrão? um tesão. Ela quer dizer palavrão. Puta que o pariu. Não sei. A gente fala no trecho, né? Evitar. Mas é apaixonante. É apaixonante. Eu não sou especialista nem nada, entendeu? Eu trabalhei com pessoas que são especialistas, mas assim, você vê a logística e a metodologia que você tem, é um negócio assim, fantástico. É uma obra assim, de grande porte, fenomenal. Tá? E aí nessa obra, a gente tinha duas tecnologias, né? Metodologias construtivas, que era o NaTR, que era o método de escavar e vai escorando e concreto, né? Projetado. Projetado. E aí e depois vai fazendo, né? O secundário e tal. Vou legal, balançando a cabeça. Mas assim. Engana bem. E aí a outra metodologia era com contusão, né? Que é o shield, que é a perfuratriz aí e tal. E aí O que diferenciava uma da outra? O tipo de solo? É um dos. Vamos lá, nesse caso eram várias estratégias, tá? Mas uma das metodologias indicadas é o perfil do solo. Então, assim, o tatuzão, ele não é indicado para solo misto, onde você tem solo e depois rocha fragmentada. É melhor naqueles trechos que você tem, de fato, rocha. Tá? E ele é uma máquina muito cara, e quando você termina, tipo, qual é a peça mais cara dele? É a cabeça dele, diamantada, né? Uhum. Aquela broca dele. E ele se perde, acabou. Não tem. Aí você pode reformar. Mas, sei lá, a cabeça, tipo, 70% do preço da máquina. A produtividade também é bem maior, né? Mas assim, é gigante o negócio, né? Aí você vê tudo saindo com as. Vai nas esteiras, aí já vem, né? Tudo pronto, com as peças já, daí você manda fazer. A gente tinha os pré-moldados, a gente tinha uma planta dentro do canteiro, né? Ele já ia fazendo os pré-moldados, anéis pré-moldados, aí já vai assim. Lindo, né? Então, depois vocês podem até mostrar algum vídeo, mas ele já vai assim, com os braços mecânicos já montando e vai andando, o shield vai andando, e quando você olha, assim, é uma obra linda. Uma broca dessa aí, faz quantos metros, assim, pra poder ela acabar? Não, são quilômetros de túnel, quilômetros, eu não sei. Aí depende do tipo de rocha, depende do projeto, é uma máquina projetada para aquele perfil. E o que acontece? Não, porque eu pergunto assim, que normalmente quando se encontrar uma máquina dessa aí, até para tirar dúvida, aproveitar. Já contrata dimensionando que vai se acabar 100% lá, ou seja, tipo assim, eu compro para aquela obra. Para aquela obra. Ela tem uma vida útil, eu não sei agora te precisar quantos quilômetros ou metros ela vai acabar. Mas ela não é dimensionada para aquela obra específica. Por exemplo. Ela é para aquela obra por causa de diâmetro do túnel. Ok. Sei lá, X quilômetros. Vamos lá, 10 quilômetros. Talvez um shield só dele, talvez não. Aí eu não lembro, tá? Mas assim, aí eu vou precisar de 2, dependendo da extensão. Tá? Qual a profundidade? Variava, porque a gente passou embaixo de rio, entendeu? Aí você via o perfil, né? O perfil não é constante, não é retinho, né? E aí você anda no metrô, você vê, né? Que dá aquela... Você sente, né? É suave e tal, mas você passa. E aí você tem interferências, aí você tem aquela rede de interferências que você tem que levantar, adutoras, rede de cabeamento, fibra, tem tudo ali. Tem um mundo ali embaixo. Bateu uma interferência alguma vez? Não, de estourar, de pegar alguma...
É bem superficial, né? Isso aí em torno dos 40 pra lá, né? Uns 40 mais pra frente. Não, Né? mas depende, né? Então, assim, aí tinha problema, por exemplo, com fundação de alguns prédios, né? Assim, o prédio que já tem algum problema estrutural e aí você vai mexer todo naquele maciço ali embaixo, né? Então, assim, mas é uma obra bem... Eu só me lembro Mas, assim, de filme de Hollywood, não, passando por debaixo gente, ali de foi rio, aí começa aquele vazamento, aí ele fica preso. Mas, assim, de vez em quando a gente vê coisas, cenas de filme, mas que são na vida real, tá? Mas o que, para mim, foi uma escola muito grande, né? E ali foi uma escola. Na época, assim, foi um consórcio com 5 grandes construtoras, né? Fora as empresas que eram sistemistas, que a gente fala, que forneciam, né, a rede permanente, né? Os sistemas, né, operacionais e os trens. A via permanente e os trens. Aí máquina de lava-trem, o pátio de manobras, né? Elevadores, escadas e por aí vai, eram sistemistas. Aí eram algumas empresas aí do ramo de transporte, né? São fortes nisso que forneciam. Então foi um grande consórcio aí de 7 empresas no total. Quantos anos de obra? 7 gigantes, vamos colocar assim, né? A primeira fase, 5 anos mais ou menos de obra, depois tinham as expansões, mais uns 3 anos. Tipo, eu saí e ainda tinha gente trabalhando, mas aí eram outras fases, né? Então, Um negócio gigantesco. Gigantesco. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, porque na época era a maior obra do Hemisfério Sul no planeta, tá? Só perdendo para o metrô de Dubai, que foi logo na sequência, né? E aí, assim, foi, assim, grandes estrelas profissionais muito bons trabalhando ali. Então, ali foi uma escola muito grande para mim. Inclusive, a gente fala que lá a gente chama de família as pessoas que a gente trabalhou e que a gente fez. Assim. Vamos ganhar um público VIP, viu? Agora no trecho. Vai, curte e se inscreve, compartilha. Por favor. Chefe, ajuda a gente aí. Com certeza. Agora eu Tá no começo. Network. Eu vou ter que começar a estudar mais sobre tatu, então. Porque tatu que eu conheço É peba. Nunca comeu peba não, isso aí, viu? A primeira vez que eu vi peba no prato, pra mim, eu nunca comi. eu olhei. Não é pra mim, não. Gente, mas tem a Grécia aí, que é o que tem pra comer, né? Sim. Entendeu? Não é nem opção de escolha, né? Às vezes é sobrevivência. As condições das pessoas e tal, que tem realmente dificuldade de comer. Às vezes aqui tem lá calanga, tatu, preá, entendeu? Mas E às vezes, assim, as pessoas acham que o Nordeste, né, é ir para uma capital, navegar nas praias maravilhosas e acho que aquilo ali não é, né? E aquilo não é Brasil, né? Quando você vai para uma região realmente pobre que carece, né, de infraestrutura básica, né? E aí eu acho que esse é o papel nosso também, que faz a implantação em regiões mais remotas, né, a responsabilidade social de desenvolver, né, a região e a comunidade ali ao redor, né? Então, assim, aí você vê de perto a dificuldade das pessoas, que o Brasil, para muita gente, não tem noção, né? Sim. Vive uma vida fora da realidade. A realidade não é essa. Eu até falei na apresentação, né? Enquanto a gente está aqui na obra, 8 horas da noite, reunião, comendo poeira, o pessoal tá na academia, malhando, tomando whey protein. É diferente a vida, viu? É outra pegada. Gosta de Netflix? Ele gostaria de ter um pedaço de carne, não vai ter o Netflix. Então, assim, fazer essas comparações, esse choque de realidade que é para a gente ensinar também para nossos filhos e tal, isso é
é muito massa. É uma das coisas que o trecho dá, entendeu? Com certeza. Eu faço questão de, sempre que possível, mostrar a realidade para o meu filho. Porque ele tem uma realidade que Não, da maioria das crianças. é uma bolha. É as É uma bolhas. bolha, são as A bolhas, gente né? tem que estourar essas bolhas para poder a gente. Mas isso depende muito do profissional, viu? Porque eu conheço a senhora, eu te conheço, mas eu conheço profissional que não se mistura, não. Não tem coragem de ir no trecho, conversar com uma pessoa. E muita gente, assim, a gente já é mais humilde, mas tem gente que fica, assim, não vou falar de estado, nem de país, mas eu acho que depende muito da pessoa, né? Então, assim, eu vou, às vezes eu gosto de participar de ações sociais e tal, e às vezes não corporativamente, eu pessoalmente eu faço questão de juntar a equipe, aí vamos fazer aqui uma doação, vamos comprar umas cestas básicas, vamos doar e tal, porque isso daí satisfaz a alma. A gente não é. A empresa tem as ações sociais, mas a gente também faz isso. E aí a gente acaba aprendendo. Então, assim, a senhora, depois do metrô, aí a senhora veio para o setor de energia de novo? Pois é, aí eu dei uma guinada na carreira. Né? Aí eu fui trabalhar na indústria de, de, de equipamentos para o mercado de energia, somente renováveis. Né? Mas também foi assim, algo muito diferente. Aí você dá uma guinada, porque você está acostumado na indústria, né? Na construção civil, obras de infraestrutura, né? Obras pesadas, tal, obras industriais. E aí você vai fazer projetos, porque você é fabricante, mas o que a gente faz? Não é só eu fabrico. Eu não trabalhava em ambiente de fábrica, né? Só a pessoa que fica lá na fábrica gerenciando a fabricação do equipamento. Acaba que depois você entra um pouco no ambiente fabril. Mas era assim, tem uma equipe, foi estruturada uma equipe de projetos. Tá? E a gente tinha, e aí normalmente eram projetos EPC, né? Turnkey, que você não necessariamente eu vou fornecer uma turbina, vou fornecer um gerador, ou uma comporta, ou o que seja aí para a indústria, para o ramo de energia, para um projeto de energia. Você vai vender uma solução. Né? Então, assim, é muito mais do que ser um mero fornecedor. Então, assim, você vai desenvolver o projeto, você vai ver onde é melhor localizar aquela usina, né? Porque tem todo um estudo por trás disso, né? Tem coisas que já tem um projeto básico, já tem tudo definido, mas às vezes, inclusive existia desenvolvimento de projeto junto ao cliente, tá? Para ajudá-los na definição aí de qual é o melhor trecho, né, para se implantar a usina e qual é a melhor máquina, né? E aí por aí vai. E aí você dava garantia, então você fazia o fornecimento, montagem daqueles equipamentos e o comissionamento, às vezes operação assistida e às vezes até, em alguns casos, fazia a operação de manutenção, né? Dependia de casos, né? De contratos. E depois reformas também, de usinas e tal. Rádio saiu de trem para rádio? Sim, para rádio. A hidrelétrica. Eu trabalhei em hidrelétrica, né? E aí, assim... Construção? Implantação. Mas não lá na parte civil. Mas de montagem de equipamento. Mudou um pouco vamos lá, a disciplina, né? Aí você vai entender como nasce um projeto dentro da indústria, fabricar aquele projeto. Mas é um projeto. Aí não é só, eu vou fabricar a turbina e vou despachar a turbina e tchau, cliente. É o cliente que vai montar. Não. Tinha até casos que a gente fazia isso, mas até esses casos, assim, era um pouco mais complexo. Não é só o despacho. Eu não sou um mero fornecedor. Você faz o projeto. E aí até aqueles que o cliente, não, eu tenho uma montadora, eu só quero
vocês são meus fornecedores. Ainda assim, você acompanhava toda a parte de logística para garantir que o seu equipamento está sendo bem armazenado, né? Todos os cuidados ali que tem que se ter com o equipamento, porque às vezes fica um período longo, né, armazenado, então você tem toda uma rotina que precisa ser cuidada para você manter as suas garantias, e isso você precisa se certificar que o cliente está cumprindo essa parte. O acesso também ainda mais para uma hidrelétrica. Então, mas assim, de grandes componentes. A gente que trabalha com eólica. Quando você fornece, isso não é sua preocupação. Quando você faz a montagem e o seu contrato com o fornecedor é fazer a entrega lá no site, você tem que estudar toda essa parte logística, o rotograma, e isso significa, inclusive, construir pontes, reformar pontes, reforçar pontes para você viabilizar o transporte. E tem equipamentos super grandes, né? Uhum. Então, assim, gigantescos. Então, tem obras gigantescas, né? E aí eu tive o privilégio também que também foi um grande desenvolvimento para mim, na parte de se especializar em gestão de projeto, porque a empresa estava investindo nisso, que era importante você ter excelência e profissionais formados, PMI e tal. Então, assim, lá eu fiz um MBA na gestão de projetos e tal. E a empresa toda projetizada nesse sentido. E grandes projetos. Então, eu peguei, assim, naveguei na crista da onda, eu falo, dos grandes projetos aí, inclusive os projetos Jumbo que a gente fala, né? De hidrelétricos. Essa gata aí que você trabalhou, ela tinha Essa daí não é uma gata, é um leão. Não, foi assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa. Ela entrava em praticamente todos os ramos de geração de energia. Estava metida lá. Inclusive na parte de proteção e controle. Tudo. A gente tinha parte de BOP, tudo. Entendeu? Era assim, tinha plataformas dentro do escritório. Nossa, tinha plataforma. Aí tinha área muito bem estruturada de engenharia, e aí você tinha, assim, de tudo, né? De hidromecânicos, a parte de estrutura de levantamento, póticos, a gente fornecia póticos, ponte volante, a parte de hidromecânicos, aí as válvulas, comportas, e aí toda a estrutura, né? Hidromecânica da usina. E aí o core, né? Que aí é o coração da usina, que é a turbina hidráulica. E os geradores, né? Mas assim, a turbina seria o coração de uma usina hidrelétrica, turbina hidráulica. É ela que vai determinar o restante, né? Qual é o peso de uma turbina? Eu sei que ela não vem depende do... Depende. A gente, o maior componente é 200 toneladas, né? Chega... eu não me recordo, mas assim, são gigantes. Aí depende também do vamos lá, tem vários tipos de turbinas, né? E aí depende do diâmetro também, né? Depende do tamanho da usina. Então, assim, mas assim, as antigas eram maiores, né? Porque agora a maioria é a fio d'água, né? Quando você fala turbina, aí você tem o rotor da turbina, que a turbina é um conjunto, né? São várias partes, mas assim, eu tenho foto né? Do lado, por exemplo, do rotor de Belo Monte. Eu acho que o diâmetro, na época, era o maior rotor francês que tinha da história do país. Era 8,5 metros. Acho que até cresceu um pouco depois, a gente fez uma modificação, mas por volta de 8,5 metros. Aí essa daí, Belo Monte, por exemplo, é fio d'água, mas não é fio d'água. Belo Monte não é fio d'água. Não? As que são fio d'água são Santo Antônio em geral, que aí é a turbina bulbo. É isso que eu Belo Monte tem queda. Eu ficava no ambiente corporativo, né? E aí depois a gente também ia para a fábrica, né? Ver os projetos lá e conhecer a fábrica. Aí você tem que entrar e conhecer um pouco de um ambiente que eu nunca, né? Que era estranho para mim, porque lá essencialmente trabalho aqui.
engenheiro mecânico e engenheiro eletricista. Agora, sabe quem é? Engenheiro civil, todo mundo assim, levava um susto quando descobria que era Sabe quem engenheiro é civil. monstrão mesmo montar e desmontar isso aí? César Conservador. Ah, sim, sim. Na época que a maioria não era negócio de PCH, não. Era internet também. Mas o cara, quando eu via ele conversando, ele olhava assim, rapaz. Não, a gente tinha, assim, cronogramas de usinas grandes de 4 anos e pouco, 5 anos para você concluir, entendeu? Depois as coisas vão apertando. Aí você vai ter que construir a mesma usina em 2 anos e meio, né? PCH, você demorava até 2 anos para montar uma PCH, depois você começa a fechar contrato, você tem 6 meses para entregar a PCH rodando. Né? Aí você Mas eu tem digo que se tu chamar o César Conservando, ele vem pro lado do trecho, viu? É capaz de vir mesmo. Eu só não sei se ele vem pra cá, para Araripina. Tem que gravar lá em São Paulo. O trecho tem que ir pra lá. Ah, mas ele, acho que ele também ficaria questão. Uma pessoa que tem, ele tem. A gente se sente um bebê perto dele em termos de experiência. Não, é como o Joãozinho disse do Cardoso. Tá? Tem gente que você pagaria para ter aula. E na época que tinha grandes obras, né? Hoje as obras já são menores, no caso do impacto ambiental. Vai mudando, o mercado da necessidade vai mudando, a matriz energética foi mudando, né? E aí, assim, aí começou o mercado de eólica, eu tentei, eu dei até apoio, fiquei um ano e pouco, 1 ano e meio dando apoio para o pessoal na implantação, né? Quando eles estavam começando com eólica no Brasil, e eu queria passar, falei, não, agora, tipo, a rádio vai começar a fazer isso aqui, agora a eólica vai dar aquele bom, eu quero passar para lá, mas não deixa não. Mas assim, eu comentava com os meus colegas que eram gestores de site, né, que eram os coordenadores dos sites aí, toda a estrutura do site, né, ficava vinculada a eles, então eles eram os caras que davam recursos, que iam fazer comissionamento nas plantas e tal, e aí eram os caras que eu mais me dava bem dentro da empresa, né, e aí de vez em quando a gente viajava para os projetos e tal, e aí a gente falava assim, não, vai ser diferente e tal, porque eu era de site, eu era do trecho, e aí a gente falava, né, assim, uma vez do trecho, sempre do trecho. Olha aí, essa daí a gente vai ter que botar no slogan. Eu falei, corre no sangue, né? Corre no sangue. E aí, assim, mesmo trabalhando, eu trabalhava na área administrativa, nas obras, né? Eu ia para campo e tal, mas eu não era a pessoa que ficava lá direto no campo, né? Mas, assim, eu sentia falta do barulho, né? De equipamento que você tá no canteiro, mas dentro, né? Você tá no escritório, mas dentro de um canteiro de obra, você ouve lá as sirenes dos equipamentos, aquele barulho me dava assim, gente, mas tipo, tá muito silencioso, cadê o barulho, né? Isso me fazia falta. E quando eu ia para os projetos, eu fazia questão de ir, e aí vamos visitar a obra, vamos andar, vamos ver que tá. Fazer questão, nossa, eu me sentia, sabe, muito bem, né? Então, assim, e eu ia e eu adorava ir, entendeu? Mesmo eu estando, né, num ambiente muito mais corporativo, eu adorava, eu me sentia muito bem, sabe? E aí eu falei, nossa, parece que eu voltei para casa, para as minhas origens. E tanto que não era, e o pessoal que estava, a maioria não gostava, não quer pisar em obra, gente, projeto não quer pisar, não quer papo, quer ficar ali. E aí eu tinha colega que falou assim, eu fiz um projeto na Colômbia, não sei aonde, papapá, todo tempo. E comecei e terminei sem pisar lá, com orgulho. E aí bota a foto no Instagram, no LinkedIn, mais 500 mega pra conta. E eu lembro assim que o meu chefe, também, ele ia comissionar a máquina. Ele trabalhou naquela empresa de 3 letras que vocês amam no coração, né? Então, ele trabalhou. Agora nem isso mais, é um bocado. Mas na época era aquela de 3 letras. E que também depois foi virando, né? Foi sendo adquirida e tal. Mas assim, era um pessoal muito bom, técnico, e ele assim, era um cara que ia para funcionamento, ele ia para planta e tal.
E aí ele ficou indignado, eu falei, pois é, eles acham que isso é motivo de orgulho, de falar que não pisa lá, entendeu? E aí a gente não tinha isso, e eu fazia isso com a minha equipe. Uma vez eu peguei um menino que tinha alto potencial na minha equipe, eu falei assim, eu vou te mandar pro projeto, você vai ficar 3 meses lá. Era um momento crítico do projeto. Eu falei, mas é o seguinte, você vai ter que ter a rotina. Você tem lá a sua parte burocrática, que você vai ter que sentar, fazer as notificações, os pleitos, analisar, blá, blá, blá. Só que você, e aí eu vou combinar com o site manager, de você ir e você colar nele. E você ter a rotina de rodar a obra, de ir, de perguntar, e ele vai te dar essa atenção. Porque assim, para você chegar lá e ficar o dia inteiro no ar-condicionado, eu não mando você para lá. Você fica aqui. Eu quero saber se você topa. Não, eu topo. Ele voltou e assim, Ana, foi o melhor, tipo, foi um estágio para mim, foi o melhor curso que eu fiz na vida. Sim. Porque você vai entender coisas assim, você sabe do projeto, o cara falando, não, porque o comissionamento, porque a máquina, porque tal coisa, porque a interferência do campo, não sei o quê. Ele foi ver na prática, né? É isso. É o lado bom do que aconteceu muito na nossa gata que a gente está hoje, né? Desde o projeto anterior. O pessoal vinha para visitar, para entender, para conhecer, por mais que seja aquele uva-uva para visitar, mas os caras falavam assim, Desmistifica, né? eu ouvia você falando na reunião, e o pessoal, RMT, SE, TRAFO, TC, isso, né? PT. Aí quando a gente vai para lá, aí você começa a dizer, isso aqui é RMT, é assim, isso aqui significa isso. Entendi, agora. Então, assim, o lado bom é que vai dando essa visibilidade pro pessoal, entendeu? Então, e aí assim, aí você vai vendo as dificuldades que você tem. Né? Desde a locomoção, às vezes de logística, né? De até chegar, e aqui é um local que muita gente, não, eu vou rapidinho, vou lá e um dia volta no outro. É isso que é, né? Não existe isso, eu vou no dia e volto no outro. Isso aqui só se você alugar um helicóptero. É verdade. Né? Um jatinho, aí você vai e volta no mesmo dia. Você fazer isso aí por vias normais e comerciais, esquece, não vai um dia e volta um dia. Você leva um dia para você chegar e outro dia para você ir. E aí, né, da cidade de Araripina até a localização da obra, 1h40, 1h30. Depende também das condições e por aí vai. 4 horas do dia perdido. Entendeu? Até 2 horas, dependendo. Então, assim, não é simples. Então, assim, e aí quem está no ambiente corporativo, vamos marcar a reunião 6 horas da tarde, 15 para 6, 5h30. Não dá. E aí eu falei assim, gente, até dá, se for extremamente urgente, mas não é seguro, a gente enfrenta, a gente está depois de um dia cansativo, puxado, estressante de trabalho, as condições das estradas não são seguras, não são legais, é uma série de coisas, animal na pista, então assim, aí mais o cansaço da pessoa, as condições não são favoráveis, e aí mais cansaço negativo. Eu chego em casa e beleza, ou no hotel, né? Aí, bom, aí depois a gente pode fazer. É bom assim, né? 5h30, não, vou marcar 8 horas da noite. É melhor. Né? Aí eu até, em alguns casos, me coloco à disposição, pode ser? E aí, isso aí é outra coisa que o pessoal, às vezes, no corporativo tá lá, aí que eu já ouvi, e você já deve ter ouvido também. Você é cedo, né? Pô, 5 e pouco, não tem mais ninguém, gente. Tipo, eu ouvi, tipo assim, eu fico até 9 horas da noite. Eu falei, parabéns pra você. Você em 5 minutos tá em casa. Se eu ficar até 9 horas da noite lá, eu vou chegar em casa 11h30. Na verdade, já ajudou sempre mais fluido. Tem gente em São Paulo que passa 2 horas pra chegar em casa também. Não, mas depende. Eu tô só dizendo que as condições são outras. Em tudo. E na pior das hipóteses, o cara demora 2 horas para chegar, às vezes o cara vai de metrô e ainda dá para dar uns caras coxinhos valendo. Não, e outra, tem uma outra condição aqui que a gente nem está considerando. Quando você está, a maioria das empresas está adotando o regime híbrido, você fica alguns dias no escritório. E aí você tem a opção de alguns dias de home office. Então você dá uma descansada. E aí, assim,
Pô, você acorda mais tarde, você toma um café, em 2 minutos você está pronto na sua estação de trabalho. Não tem aquele tempo de deslocamento. E aí também trabalhar até mais tarde é mais confortável. Você terminou, fechou, você já está ali jantando com a sua família. Né? E só do fato de você estar olhando as pessoas, né? Vira e mexe, o seu filho está ali, você está vendo. Você não sente aquela distância, você pode não estar dando atenção. Tá? Mas acho que psicologicamente, você sente que você está próximo. Tanto você quanto a criança tem essa percepção. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, tem esse benefício, que aqui não tem. Não tem, e aí, eventualmente, você tem trabalhos, né? E aí, no nosso caso, que o regime de sábado é normal. Eventualmente, você tem hora extra, né? Você tem madrugadas. Realizaçãozinha aí, né? de moleza. Entendeu? Pois é. E essas pessoas têm que saber esse calor, né? Que é exigido para aquele momento, né? Então, assim, mas é um desafio, né? E aí você fazer as pessoas, né, terem essa sensibilidade de entender as dificuldades de quem está no trecho tem. Sim, né? Se colocar no mundo. E por isso que a gente vive convidando as pessoas, né? Vem aqui. É importante vir, né? Conhecer o projeto e conhecer a equipe. Quando eu ouvi essas coisas, eu falei, rapaz, quando você vier aqui, aí você fica até 9 horas da noite aqui, aí você me diz. A senhora falando da parte de rádio, a maioria dos clientes, aí começou a falar de notificação de pleito, rapaz, eu fiquei logo arrupado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu trabalhei na parte contratual, né? A gente tinha projetos na América Latina toda, a gente tinha alguns projetos tinha 2 projetos em Angola. Então, assim, aí, né? E aí você deu uma obra lá da África. Para a África não foi uma gerente minha, né? Que foi. Inclusive, o cara lá, né? O diretor da obra lá ligou para o meu chefe e disse: tira essa mulher daqui, pelo amor de Deus, ela está me extorquindo, eu não consigo dizer não para ela. Ela tá aí, E ela assim, suave. Eu falei assim, gente, eu não sou um ser humano, eu sinto que eu não tenho evolução quando eu me comparo com ela em todos os sentidos, eu falava pra ela. Então, eu falei assim, mulher, eu acho assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque ela é, assim, uma pessoa fenomenal em todos os aspectos. E ela assim, quietinha, low profile, chegou lá, não sei, com aquele jeitinho, cara, você não consigo dizer não pra ela, tira ela daqui. E ela, assim, resultados, assim, excelentes. E uma pessoa que tinha, assim, muita dificuldade. Ela tinha uma filha que tinha uma condição, uma síndrome rara, completamente acamada, estado vegetativo, né? E o marido, quando soube, né, quando a menina de fato foi diagnosticada, não aguentou, vazou. E ela criou 2 filhos, trabalhando, não tinha dificuldade, vai para a obra, vou para a obra, vai para a Venezuela, vou para a Venezuela. Aí negociava coisas difíceis, agora vamos para Angola. E quem tomava conta da filha dela era a mãe de 85 anos, depois a mãe faleceu. Então, assim, foi uma vida muito complicada, nem por isso, né? Deixou de fazer um bom trabalho e se destacar. E, inclusive, de fazer as viagens, as negociações, de ir para a obra, ela sempre era a primeira a se dispor, né? E ela fazia com excelência e nunca colocou a culpa assim, eu não vou poder fazer porque eu tenho... E ela tinha razão, muitas vezes, de não poder se afastar. E ela nunca... Realmente admirável, né? Porque São pessoas que passam na nossa vida profissional, pessoal, que marca e a gente vai levar para o resto da vida. Acho que é essa percepção que você tem dela, com certeza. É o que eu trecho dá, aquela velha história, né? Mas aí, doutora... Mas é uma equipe que a gente tem contato e que a gente está, né? Tem um grupinho lá, né? A gente às vezes não interage tanto, nem provoca, porque a rotina da gente nem não permite, né? Mas de vez em quando dá aqueles agitos no grupo, né? E pessoas, assim, extremamente profissionais, só assim, Mas chegou, não foi para a África, mas foi para a Venezuela, não foi? Venezuela, Peru, Panamá,
né? Fiz 2 projetos lá. E aí, como é as culturas diferentes, assim, profissionalmente? A senhora sentiu algum impacto? Existe Colômbia, aí você, assim, não é porque os hermanos, né, falam espanhol e são todos iguais, não são. E aí é a mesma coisa, o pessoal do sul, sudeste, acho que nordestino é tudo igual, não é. Nordeste é tudo a mesma coisa, não é. Os sotaques são distintos, são diferentes, as expressões são diferentes. E a cultura... O cearense tem sotaque. Como ele falou, é estilo. É triste aí. Mas assim, alguns eu consigo diferenciar, né? Tipo, eu consigo diferenciar o cearês do pernambucanês e do baianês. Pra mim é nítido, mas assim, aí começa, aí ouço alguém do Piauí ou alguém da Paraíba, aí já é muito próximo do Pernambuco. E aí também você tem a diferença, o cara que tá na capital do cara que tá no interior, você percebe também, né? Mas assim, e aí assim, pra mim é bem nítido quem é do Ceará e da Bahia, sim. Aí, se o cara falar os outros pra mim são mais. Os outros pra mim são um pouco mais difíceis de eu dizer, de precisar, né? Se o cara sei lá, é Paraíba ou se do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, eu acho que é um pouco mais, talvez seja um pouco mais sutil. No Rio Grande do Norte, se falar galado, é do Rio Grande do Norte. Não, aí tem as expressões, tá? Mas assim, culturalmente também existe assim, de estado para estado, uma mudança assim, fenomenal. Sim. E a gente tem aquela coisa que o Nordeste é tudo igual. Não é. Paraibano é o do Nordeste é os cabas mais... Não, em São Paulo o povo fala assim, que tudo é baiano, né? Tudo é baiano. No Rio é tudo Paraíba, né? Paraíba, Paraíba lá. Mas assim, e tem diferença, né? Você vê assim, diferença nítida, cultural, né? De mentalidade de um estado para outro. É um negócio assim, impressionante. Eu sinto muito com o europeu, a gente já sente uma diferença, né? Grande. Existe. E aí você tem que se adaptar, né? A essas condições e tal. Eu cheguei uma vez com a equipe nossa lá no Panamá, aí o povo assim, começou a falar de algumas músicas que eu não curto, né? Eu falei assim, gente, não conheço. Aí elas cantando. Mas eu não cantando as músicas. Não conheço. Não conheço. Nunca ouvi. E que era, tipo, endêmico, febre lá. Eu falei, meu Deus. Aí elas viram assim, mas que mundo você vive? Meu Deus do céu, eu ainda tive que ouvir uma dessa, né? Aí eu lembro que a gente ia ter uma viagem, acho que eu estava indo com a gerente não lembro o que a gente ia negociar, mas tinha um rolo lá de seguros, eu fiz a viagem com ela. Eu falei, mulher, o povo tá falando lá de... Aquele, se eu te pegar, como chama aquele menino lá? Michel Teló. Do Michel Teló. Ele falou assim, gente, o povo tá falando, nunca ouvi essa música. Deixa eu pesquisar, porque eu tenho certeza que vai chegar lá, os caras vão me falar dessa música, eu não sei nem quem é que os caras estão falando, eu não vou tomar outra dessa. Aí ia lá, tipo, vai lá, YouTube, pum, vamos lá, Michel Teló. Se eu te pego. Aí já estavam lançando outra, aí eu falei, pronto, agora já estou, né, inteirada das novidades, agora eu posso viajar. Porque, assim, de fato, nem tudo você sabe. Aí tomei umas também, assim, por exemplo, o europeu é um cara extremamente... E aí tem algumas culturas ali que eles são extremamente politizados. Politizados, o cara, assim, discute de tudo, política do mundo inteiro. E aí, assim, eu gosto de política. Eu gosto de política, né? A política de verdade, não é sacanagem que a gente tem por aí, né? Mas, assim, tem coisa aqui que é palhaçada, né? Que já extrapolou o que é política. Mas, assim, política é uma ciência. Então, é interessante. Eu gosto de política. E aí, assim, uma vez num jantar, tal, né? Os caras eram nossos consorciados, tal, parceiros comerciais. E aí, o que você me diz como está a Bolívia? Né? Porque eles começaram, não, como é que está o presidente, Brasil, tal, né? E a parte econômica, e as
né, as últimas decisões né, políticas dentro do... Francês ou alemão? Não, eles eram dinamarqueses. Dinamarqueses, aí tinha outro sueco, aí tinha um cara lá que era da Islândia, que era o gerente do consórcio, diretor do consórcio. E aí, assim, tá, mas... e aí? E a gente vai contar? E não sei o quê? E qual a sua opinião? Tá? E Bolívia? Tipo, não sei. Não lembro nem quem era. Acho que foi Bolívia. Não sei nem quem é o presidente na época, né? Rapaz, eu tomei um assim. Como assim você não sabe? O cara é seu vizinho. Aí os caras sabiam mais da política na América Latina do que a gente que está aqui. Tipo, você é uma alienada. Você tem que saber da política dos países que são vizinhos, porque isso acaba direto ou indiretamente te afetando, né? E aí você faz projetos. A gente não tinha nada no Bolívia, mas de qualquer forma, sim. Falei, nossa, né? Aí, tipo, antes de eu sair com eles, eu dava assim uma geral nas notícias. Vamos lá, como é que tá a Bolívia, como é que tá, assim, pra você ter assunto, pra você não chegar lá e ficar como... Não, e nem falar que você, entendeu? Que não sabe, que você não tem, ou não se interessa, né? E realmente você toma umas chamadas de atenção que fazem sentido, tá? Sim. Mas é que são pessoas muito politizadas, estão em outro nível, Não, né? pegada. Estão em outra pegada, exatamente, né? Em outro nível de maturidade. Mas depois dessa andança toda por aí, que para mim foi uma escola muito grande, né? Eu acho que assim, como formação profissional, foi assim, onde a gente aprendeu muito metodologia, né? De implantação de projetos, né? De gestão de projetos, ali foi uma escola muito grande para mim. E aí a gente teve também obras muito grandes, né? Em vários polos, né? E aí você aprende tudo que você acha, de gestão, de contrato, de projeto. Mas ela disse que tu era igual da delegada civil, ela é juíza, viu? Juíza? Da Suprema Corte. Tem gente que brigava comigo, assim, não, Ana, a gente fez uma reunião aqui e tal, aí a gente chamou o fornecedor de aço e tal, deixa eu te explicar. Eu falei, não, eu sei, não, tá, tipo, não, tá, assim. Não, eu tô te explicando porque é uma parte mais técnica. Eu sou engenheira. Você não é engenheira? Eu sou engenheira. Não, você é advogada. Não sou advogada, eu sou engenheira. Não! Tipo, a pessoa que fala assim, vou brigar com você. Você está me enganando. Você não é engenheira, você é advogada. Eu falei, não, eu sou engenheira. Depois a gente fala, engenhada. Mas assim, né, porque você, na verdade, a gente atuava como um braço do jurídico dentro dos projetos, né? E aí, por que não o advogado, né? Não, porque assim, o advogado, ele é muito técnico parte na parte legal. Ele vai entender como eu não vou entender, né? E aí tem algumas coisas lá que você fala, meu Deus do céu, traduz pra gente. Porém, a parte técnica, mesmo que a gente não seja especialista, claro, dependendo do advogado, da vivência que ele tem ali, ele consegue ter uma tratativa diferente, né? Porque ele já está acostumado com aquela indústria, ele trabalha há muito tempo. Mas, assim, não é todo advogado que entende o que é um comissionamento, não sabe nem o que é um comissionamento. Até definir em que fase começa, eu já tive discussões assim, quando está comissionando ou não está comissionando, de definição da palavra e de, tipo, marco, quando começa o comissionamento em si. O que é o comissionamento? Que é capcioso, né? Porque tem o afrio, aí tem aquela zona de transição. Em que ponto é o aceite, né? Que ponto terminou? O que precisa ter para você demarcar esses né? Ter os marcos ali bem definidos. Né? Essa virada. Agora eu comecei o comissionamento em si, né? Antes eu estava fazendo pré-comissionamento, né? E tem as diferentes definições por aí, né? Mas assim, e aí depois eu fui, de novo, né? Aí foi o desafio de você mudar de uma indústria, né? Eu estou na área de renováveis e eu sempre tive, assim, uma curiosidade de estar na indústria petroquímica, né? E óleo e gás, que aí é outra pegada, né?
E aí ter um pouco de experiência aí, tratativas com empresas como a Petrobras, né, que você tem todo um tratamento diferenciado, tanto em termos de segurança do trabalho, como em termos, né, de gestão de contratos, que é muito burocrático, é muito mais difícil do que as empresas, né, Os valores privadas, são né? maiores também, óleo e gás. Eu, Muito, quando eu os trabalhava na riscos empresa são que tinha óleo e gás e energia renovável, aí dizia que as obras de energia renovável eram obras de primo pobre. jardinagem. Obras de jardinagem. É primo pobre. É primo pobre. Então eu queria viver essa experiência e aí eu acabei indo para uma empresa, né, que fazia, eles também tinham uma parte de projetos, mas eu não trabalhava na parte de projetos, eu trabalhava na parte de operação e manutenção de usinas termoelétricas. E aí tinha também plataforma offshore, que a gente operava e fazia manutenção em alguns motores lá. Então, assim, aí já vai para um outro ramo e aí outra indústria, outra sistemática, né? Porque uma coisa é você implantar, outra coisa é você operar e manter uma planta. Né? Aí são outras rotinas também, foi, assim, fantástico, né? Da gente aprender algumas rotinas que são novidades para você, né? Mas assim, para mim acho que foi uma transição fácil, porque já era um profissional que já, né, já estava no setor de energia, já estava, aí você vai criando corpo nesse sentido, né? E aí metodologia. Construção civil, óleo e gás e ainda depois mineração. Aí eu do me piloto mexi direito, viu, assim? né? Eu falei, agora mineração, que eu nunca tinha pensado, fui também. Fiz uma passagem lá, mineração e tal, e aí eram projetos de capital, né? Eram projetos de para aumento de produção para a própria empresa. E aí é outra pegada também, tá? Porque aí são projetos assim que tem que ter uma agilidade muito grande. Aí a gente viveu alguns desafios que não são comuns de você refazer um projeto básico com a sua obra em execução. Já pensou nisso? Projeto básico. Projeto básico? Básico. Refazer o básico em paralelo o desenvolvimento. Você vai fazendo o básico, vai fazendo o executivo e a operação. E implantando. E aí, assim, vamos assumir alguns riscos, vamos priorizar, aqui você tem que liberar isso, então vamos correr com isso aqui. E aí, só que é o seguinte, para você ter alguns dados confiáveis para você projetar um prédio, você tem que ter informações dos equipamentos que nem foram projetados. Rapaz, tá parecido com coisa. Né? Você já viveu isso? A gente vai chegar lá, a gente tá chegando aqui, ela rodou ali no mundo todo, aí vai bater a Araripina pra passar esse perrengue. Tá terminando a obra, a gente tem um projeto ainda, mas ok. Mas assim, isso aqui foi. Isso não é referência. Não, aí quando eu cheguei assim, não, porque a gente vai fazer, vai contratar assim um projeto, contrata assim. Aí eu falei assim, não, eu fiz assim, meu chefe, não pode ser, não. Isso tipo vai contra todas as regras, né, do PMBOK, de você ter os gates todos definidos, bonitinhos, você termina isso aqui, agora você vai, aí tem o design freeze, depois você lança, né, a fabricação, a aquisição, blá, blá. Eu falei, como assim? Tipo, foi um desafio, e aí daqui a pouco assim, vira uma rotina, você entrar nesse, só mais um. Mas, ok, mas esse também foi um ponto fora da curva, esse projeto, porque de fato a gente tinha um contexto, o projeto era eu comecei nele e falei assim, isso aqui não vai dar ruim. Já sabia, eu falei, isso vai estar muito verde, né? Não tinha maturidade ainda. Eu falei, esse negócio aí. A gente tem algumas percepções, né? E aí, quando a gente começou a implantação, e aquela coisa assim, porque você tem que ter celeridade, e aí não adianta querer algumas coisas chegarem, né, alguns ciclos chegarem ao fim, estarem completos e super definidos para você, então, contratar a gata para iniciar, abrir canteiro e por aí vai. Então, e com prazos altamente desafiadores, então a gente teve que tomar algumas decisões. Aí tomou uma decisão, acho que um pouco temerária naquele momento, mas você achava que tinha uma maturidade para o projeto quando começou
a discutir, o executivo viu que algumas coisas não funcionavam, né? Não paravam em pé, a conta não fechava. E principalmente quando você fala em processos, né? E aí processo de produção mesmo, né? E aí era uma nova tecnologia, então assim também todo mundo meio quebrando a cabeça, desenvolvendo ainda. E aí o que foi feito? O projeto foi mudando algumas concepções, aí teve prédio assim, que praticamente dobrou de tamanho. Porque quando você começa a detalhar o equipamento, você vai ver que o equipamento que foi, a princípio, pensado lá no básico, é um equipamento que não daria vazão para aquela produção que você espera. Tá? Ou então condições de atendimento a normas, né, segurança e algumas mudanças que a própria companhia imprimiu durante o desenvolvimento do projeto, que aquilo já não fazia sentido. E aí você tem que, não, agora tem que, o equipamento tem que atender isso, tem que ter isso. Aí quando você vê o negócio começa a crescer. Cresceu, e aí o seu prédio um grande desafio, foi algo que eu não esperava viver, e até quando eu estive lá, a gente conseguiu manobrar isso, a gente assumiu alguns riscos, teve retrabalho, mas pouquíssimo, mas que era sabido que a gente assumiu alguns riscos, e a gente conseguiu não parar a obra. Tá? Claro, a gente pediu para diminuir, a gente, né, o cara estava mobilizando, diminui, porque senão até mão de obra parada, aí vem aqueles pleitos, aquelas coisas, é desperdício, né? Então a gente percebeu que estava naquele momento de transição, e aí uma coisa que eu fiz, eu falei, pelo amor de Deus, não vai contratar agora a montadora, né? Porque aí não veio uma gatinha, veio uma gatona, um bichinho mais feroz, né? Então, e aí assim, separar, que aí é outra estrutura, porque a montagem ali era assim, esse projeto, e aí era Brownfield, a gente teve que fazer todo um sequenciamento, né? E aí a metodologia de você seguir todo o sequenciamento construtivo para você definir as prioridades, né? BIM. Era BIM e toda a parte de aquisição e construção era seguindo todo o sequenciamento lógico. E aí a gente sentou, fez alguns fóruns para a gente definir qual a sequência que a gente vai construir os prédios. Porque se eu começasse um prédio e subisse com ele, depois eu não conseguia. Eu ia começar um outro prédio, mas eu não ia ter espaço para entrar com equipamento. Então tinha que ser um balé muito bem coordenado, porque assim, eu vou começar esse, aí quando eu estiver em tal ponto, aí a gente entra com o equipamento, monta aqui, porque aqui eu vou ter acesso, aí então eles vão liberar esse outro prédio. E aí a gente chegou assim, num desenho de tipo de 9 guindastes trabalhando simultaneamente, numa área super apertada. 9 guindastes. 9 guindastes. E grande. Tá? Tinha torre de 60 metros, prédio de 40 metros de altura. Então era muita montagem. Muita montagem. Que civil era pouca, né? Assim, era um estaqueamento, né? Tinha prédio lá que era um queijo suíço. Falei, nossa, mas quanto estaca, né? E aí a gente também foi, o que eu acho que foi o diferencial, né, nessa minha passagem pela mineração, foi a equipe que eu tive. E eram equipes muito boas tecnicamente, e a gente desafiou muito a nossa engenharia no sentido de não vamos aceitar essa solução. Essa solução aqui vai gastar mais, não tem produtividade, vamos mudar o tipo de estaca. Porque aqui eu vou apanhar e não vou conseguir cumprir o cronograma. Então, ter essa interação, né? E aí teve algumas obras de contenção que a gente tem que fazer um outro projeto, que a gente também chegou e desenvolveu, não, isso aqui não é aceitável, isso aqui eu não consigo cumprir prazo. Vamos lá, é desafiar. E aí você, né? E aí, assim, você fazer isso, né? E assim, e é uma área sensível, né? Porque engenharia... Mexe num, não mexe no outro. E aí, assim, não, eu tenho expertise de projetar. Não, mas o que você projetou, e aí aqueles feedbacks, assim, nunca mais me projete um negócio desse tipo. Porque isso não funciona, a gente apanhou e se ferrou o cronograma da obra. Então, assim, de ter esses feedbacks também e ter
essa relação próxima com a engenharia, e engenharia na obra também, né? Isso é importante, que a gente pede muito e faz a diferença, né? Sim, é mais rápido, né? Não, e eles vão lá e eles entendem. Ah, entendi. Agora é outra coisa. Então, esse é um profissional que eu prezo muito quando eles vão visitar a obra, né? É importante, a gente pede, eu faço questão e eu agradeço, né? E a gente faz questão de que vá mesmo. Quanto mais puder, claro que não, né? Eles têm as demandas, isso faz parte e tal, mas é legal de ver a implantação e de visualizar aquela coisa que eles estão planejando, né? O resultado. E até para poder trazer a equipe de obra para junto, entendeu? Porque muitas implantações que não tem que ter conflito, né? Tem que ter, assim, discutir algumas soluções que talvez não sejam as melhores, mas ter esse diálogo que eu acho que vai ser melhor para todo mundo, para a empresa e para o empreendimento em si. E aí você facilita a possibilidade de a galera sentar na mesa e dizer assim, fazer essa discussão saudável e a galera não levar para o coração, né? Porque aí... Tá vendo? Porque não é uma questão de egos, né? Exatamente. É questão de fato de achar a melhor solução para aquele problema que você tem. E tanto um lado como o outro ter maturidade e entendimento de que a discussão ali é para o mesmo objetivo. É para implantar o projeto da melhor forma possível. Não é um querendo vencer o outro. Não é discurso. É equipe. Exatamente. Mas, infelizmente, eu já passei por projetos que tivemos que trabalhar isso na equipe para poder a gente sair do outro lado. Porque tem. Eu já tive discussão, assim, são dois caras que fazem parte da minha equipe, e eles são muito bons, e eles se dão muito bem, mas teve, assim, uma discussão, uma vez, assim, a engenharia tem que atender o projeto. Não, é o projeto que nasceu da engenharia. Eu falei, gente, para tudo. Começaram assim, você é meu cliente. Não, eu sou, você que é o meu cliente. Não, eu sou o seu cliente. Parou. Nós estamos trabalhando no mesmo projeto. Nós estamos aqui pra gente... Sem o outro não funciona. A gente precisa da engenharia e a gente precisa de vocês parirem a coisa muito bem pensada. E a gente precisa... E aí vocês precisam dar uma solução que seja mais fácil de implantar. E não é porque a gente está procurando facilidade, não. É para, às vezes, viabilizar, né, atender os prazos e, às vezes, viabilizar a implantação em si, porque, às vezes, é uma implantação, uma solução tão difícil de você executar que, assim, alguma premissa não vai fechar, o custo não vai fechar, né? Cronograma prazo não vai fechar. E fora da dificuldade e execução. Entre outras coisas, né? Porque às vezes você tem restrições de aço no mercado, é melhor fazer de concreto. A logística para chegar a gesso, sei lá. Não, tem várias soluções que você esbarra com algumas premissas que não estavam na equação, né? E a gente encontra, não só nas empresas que nós trabalhamos, como nas subcontratadas nossas, que vem muito das empresas que a gente passou aí. Não, isso aqui não é culpa da engenharia, é culpa da obra. Aí a obra diz, não, mas isso aqui não é culpa da obra, é culpa da engenharia. Aí eu penso, não, mas eu não comprei porque a engenharia não... Entendeu? Então fica um ciclo vicioso. São silos que a gente fala, né? É quebrar esses silos e entender que a gente trabalha, né? É uma engrenagem, uma máquina, uma engrenagem que para o perfeito funcionamento a gente tem que ter esse casamento, né? Exatamente. E quando tem esse conflito, o problema roda e não se resolve. E aí, quando vai acontecer, a história na mão do cliente. Nós já falamos de tudo aqui, né? Eu já fui fornecedor, eu já fui a pessoa que implantou, cliente, gatinha, né? Eu sempre, assim, empresa fuleiragem. Nos últimos anos, eu ganhei muito de cliente. Todo mundo tem um cliente, né? Sim. Eu acho que só Deus que não tem. Talvez só ele que não tenha, tá? Porque até quando você acha que você está no topo da cadeia, sempre tem alguém acima que vai mandar em você. Mas, de fato, assim, eu já fui fornecedora, né, implantadora, né, a empresa que
né, consultora, e aí a gente já apanhei muitos clientes. Eu apanhei, Quem nunca? entendeu? Eu já apanhei, Eu não- e eu sei o que dói no cliente, e eu sei as dificuldades também do cara, da gata, do outro lado, do fornecedor de serviços, do prestador de serviços, né, do implantador, do fornecedor de equipamentos. Eu sei o que é isso. Então, assim, eu falo assim, não, eu quero trabalhar do outro lado, porque eu vou arrasar, né? Porque eu conheço detalhes das dores, das dificuldades, eu sei as desculpas, eu sei quando é verdade, quando não é verdade. Você não vai pegando, né? Eu acho que seria um diferencial com o profissional ele ter passado por diversas áreas. O profissional mais completo, eu acho que eu tenho um bom resultado, porque eu comecei na execução, passei por cliente, já voltei para a execução, já estou quase cliente, e assim, você vai amadurecendo e vai sempre vendo um ponto de vista diferente, e você acaba tendo uma performance melhor, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla de a gente também entender as dores do seu fornecedor, do seu prestador de serviço. Porque, assim, os caras também têm dificuldade, não é porque o mundo é perfeito. E aí o que ele tem que fazer não necessariamente é o que ele consegue fazer, o que ele está preparado para fazer. Ele se comprometeu, mas às vezes não está, ele está com dificuldade. E aí, assim, bater, tudo bem, a gente cobra, faz parte cobrar, mas só chutar, chega uma hora que chutar cachorro morto não resolve. E aí você tem que chegar e ter uma visão, um approach mais, né, colaborativo, de chegar e falar assim, não, vamos lá, o que vocês precisam de ajuda? E isso a gente já é uma marca, né, que a gente tem com a gente, que a gente passa e vai imprimindo isso. Porque também não resolve, aí só reclamar também não resolve. E aí, assim, a gente tem que buscar soluções juntos. E aí, em algum momento, você, eu quero voltar para o ramo de energia, porque é lá que eu me encontro. É a paixão que eu tenho, é o que dá brilho nos olhos, e a gente voltou e estamos tendo essa oportunidade aqui, né, da gente se conhecer, trabalhando Foi quase uma RDO que ela falou agora, viu? Foi, né? Falando aqui, eu escrevendo aqui o RDO, que foi o nosso dia, né? Foi, pois é. E aí a gente tem que ter, né? E a gente tem as dificuldades. E é isso que a gente também quer. Que o outro lado também entenda as nossas dores como clientes, né? E aí cada parte tem os seus interesses, as suas dificuldades, né? Max, eu só, desde que eu me entendo por gente, eu fui criado praticamente no ramo de energia. Mesmo, vamos dizer assim, lá atrás, estagiário e tal. Assim, você foi mudando de... Eu só fui mudando o formato. Eu costumo dizer que eu trabalhei desde o medidor de energia, do disjuntor da casa da pessoa, Sim. até Sempre na área geração. Geração. Sempre trabalhei Em distribuição. caramba, mas assim, é uma coisa que realmente me fascina com relação a uma obra de grande porte e a uma obra de uma hidrelétrica. Essa obra que vocês estavam falando aí, é um negócio assim que você olha assim, cara, deve ser massa. Deve ser massa, uma ponte que tu tá falando. Então, deve ser massa ter uma experiência dessa na. Tem, porque tem desafios, aí você tem que dar soluções. Exato. E aí você vai vendo assim que e aí tem que quebrar aqueles ciclos para a obra funcionar bem com um grande desafio. Tem que as empresas, né? E aí é o que os departamentos quebrar, né? E virar uma equipe de verdade. E aí é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. Aí vem uns amancebados no mercado. Aí chega e diz assim, fazer uma planta solar tem que ter experiência, tem que fazer feito não sei quantos mega, gigabyte, gigawatt, giga, megatera, tem que ser o cara. Já fez alguma planta solar ou é a primeira? Primeira. Não é desmerecer. Não é, mas para quem tem vivência, experiência em obras muito mais complexas, é isso. Chega a suar, eu chegava revoltante até, sabe? Assim, mas tipo, você não tem experiência em planta solar. Oi?
Entendeu? Tipo, E aí é tipo assim, você nunca trabalhou eu acho que eu ouvi isso algumas vezes que eu fiquei tão assim, já. Sem Quero fazer. também mais não. Não, Quero sabe também o que mais eu não. fiz? Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero saber se é. Peraí, senão já nem evolui na conversa. Porque assim, quem fez obras complexas, planta solar, tira de letra. Eu faço com os pés nas costas no amarrado. é isso mesmo. Tipo, se não der, ok. E aí me parece assim, um pouco de limitação das pessoas achar que isso seja extremamente fundamental. É desejável. Exato. E aí a questão de você buscar o perfil correto do profissional com a bagagem que você precisa. E aí a questão da técnica, daquele empreendimento ou daquela geração em si, né? É detalhe. É detalhe. Para quem fez hidrelétrica e termoelétrica, me desculpa. É uma coisa muito. Mas não é desmerecer os profissionais que só trabalharam nisso. E que podem ser muito bons e dali migrar para outros, como foi o meu caso, que migrando de indústria. Exato. São novos desafios, né? É por isso que eu estou colocando isso aqui, porque o que acontece? Aí vai para o que você está dizendo, é o seguinte, eu trabalhei sempre nesse ramo. Fui gestor sempre e tal, e quando eu queria contratar uma mão de obra, aí eu estava numa planta eólica, né? Não solar, eólica. Aí eu dizia, eu preciso de um técnico com esse perfil, que trabalha em subestação, redes, linhas e tal. Preciso de um cara de força e controle, assim, assado, tererê. Passava para o RH, aí o RH mas não tem experiência aí. Não, ele nem falava comigo. Filtrava lá o que trabalhou com wind, eólica, e não sei o quê. Aí mandava para mim, eu falava, mas não tem o que eu quero, né? O que eu quero não é que o cara trabalhou com aerogerador, não é que eu quero que o cara estava trabalhando numa planta eólica. Eu quero o cara que saiba trabalhar com subestação, que saiba trabalhar com força controle, que o cara que tem experiência. Quem fez isso em uma faz em todas. Entendeu? Aí essa visão que a galera se limita e aí começa muito pelo primeiro filtro. O primeiro combate para esse tipo de situação é o RH entender o que o gestor precisa. Pelo job description que a gente coloca. Eu preciso do tipo de perfil, não de onde ele trabalhou. E aí, às vezes, eu recebia um cara de subestação e o cara trabalhou em planta eólica e o cara era operador. O que menos tem experiência é em subestação. Isso, então assim, aí o cara trabalhava no centro de operação e tal. E aí eu falava, mas ele tem experiência mas na tinha fonte, lá, né? No tipo de ponto. ele trabalhou numa planta eólica. Então, assim, é uma dificuldade disso. Aí, como eu escutei já, eu já escutei, não, você não pode tocar essa planta aqui. Então, Não, assim, é o que eu... E aí é uma percepção minha, tá? Não sou da verdade, mas assim, poda o profissional de possibilidade de crescimento e mostrar o trabalho do cara, porque o cara... Mas eu tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo isso aqui vai estar se identificando com isso. Sim. Com essa condição. Eu tenho, e aí eu tenho certeza que todos nós aqui temos, assim, plena certeza, convicção de que somos capazes. Tanto que se a gente não tivesse capacidade, eu não teria aceitado um desafio. Sim. Né? E aí a complexidade de uma grande usina hidrelétrica, uma grande usina termoelétrica, você vê assim que é uma obra essencialmente mais simples. Ela tem as particularidades e tal, mas é meio que repetição. Aí quando você vai... Mas isso, entendeu? Tem riscos? Tem. Pô, você vai içar peças lá, não sei que altura lá, e os aerogeneradores só foram crescendo, né? Dos últimos anos, aí as torres eram bem mais baixas, né, quando começaram. Comecei com 60 e ainda era televisada. Né? Comecei com 60 e o último com 120, né? Entendeu? Só dobrou. 130, No mínimo dobrou. E tem máquinas hoje que são mais altas. Então, assim, tem toda uma tratativa mais
Entendeu? Assim, a gente, tipo, Mas, ó, meio que menosprezar, que não é um negócio simples. é, Aí quando você sai de um eólico, por exemplo, aí vai para um solar, é muito mais simples. Mas, gente, solar quase não tem nem é isso. né? Então, Só que o assim, contrário o é que, que mais é. duro. Então, mas o que, que é a fundação de uma planta solar? É essencialmente simples, quase não tem nada. Né? Quem já fez tipo paliteiro de fazer não sei quantas mil estacas, né? Estaca secante, né? De escavar fundações profundas de estação de metrô, aquelas coisas assim gigantescas, aquelas obras gigantescas. Nossa, entendeu? E aí, assim, isso aí em termos de complexidades, é bem mais simples. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter critério, metodologia, que não respeite as boas regras, né? As práticas de engenharia, que pode fazer de qualquer jeito, porque é uma obra simples. Isso. Não é? Mas aí é esse o ponto que também é importante esclarecer, que você tocou bem. É assim, não é porque o cara que trabalhou numa hidrelétrica é o cara top. Não, porque- temos É porque, não, eu tô dizendo assim. tem uns caras muito Sempre tem, mas Entendeu? é o seguinte, esse cara, não é que ele seja muito top, mega pau, não é. mas é porque é o seguinte, o cara consegue uma situação dessa aqui, que ele vê Muito crescer, mais complexo, né? os problemas que ele tem que resolver, quando você vai para uma planta eólica, depois uma planta solar, ou GD, ou o que seja, o cara enxerga os problemas diferente. É essa pega. É Entendeu? outro ângulo de É visão, outro né? ângulo, você já chega assim, mas faço isso, faço isso, faço isso. Igual a gente faz isso aqui, tá trabalhando, é isso. Você enxerga, quando você faz um movimento contrário, é muito mais difícil. Aí eu fico calado, entendeu? Movimento contrário, quando você faz isso. Se me botar no hidrelétrica, o que eu vou tocar bem, tranquilo. Subestação, interface painel, tererê, tarará, isso aí, tá de boa. Mas o que pode acontecer? Aqui, o cara que já tá lá, ele vai estar muito mais top. Aí os caras vão dizer assim, não, mas pro outro lado também tem, pode ter interface que o cara não enxerga aqui, mas o cara que já está acostumado com isso aqui, ele vai enxergar diferente já isso aqui, entendeu? Já vai enxergar com mais Tem mais visão, assertividade, né? A visão é mais aguçada, né? já vai com outra pega. Não, eu acho que também tem a ver também, claro, né? Com a experiência que a gente tem, né? E aí, assim, mesmo que você fique só em um tipo de obra, mas que você faça isso muitas vezes, você também tem outra dinâmica, né? É a questão das interfaces, né? Porque Basicamente sempre é vai isso. existir várias disciplinas, vários processos envolvidos. Então, o mais difícil é essa transição de uma atividade para outra, da predecessora para a posterior, que você tem que fazer essa gestão para poder passar o bastão com o handover. Tem certas coisas, gente, que mudam de tamanho. Só muda de tamanho, mas os problemas são Rapaz, eu uma vez. basicamente são os mesmos, agora você tá? Aí, bateu. claro, tem algumas complexidades, algumas coisas, né, bem específicas, mas assim, são as mesmas Eu coisas. lembrei do novo, menino velho, né? Amarelo, mas já com uma certa bagagem, né? Aí participei de uma entrevista, uma gata grande também. Gata do olho puxado. Aí se amei. Aí, de raça e tudo. Mas, ó, aí na entrevista o cara falando, não, você já trabalhou com. Na época eu tinha trabalhado até 230. O cara trabalhou com subestação de 500 kV? Não. Mas, meu irmão, quem trabalhou com 13.8, 69, 230, trabalha com 500 kV, com 800, só muda o tamanho. Rapaz, o cara não gostou. O cara ficou tipo assim, Você também não você sei, está né? menosprezando, entendeu? Mas eu expliquei lá. O cara, mas eu vi que o cara ficou puto e acabou na entrevista ali, entendeu? Mas eu expliquei pro cara. Eu falei, ó, mas no geral, não tem tantas diferenças. Não vai reinventar lá a roda, né? Existem particularidades, entendeu? Então, só que aí os caras que estão nessa situação, aqueles que valorizam tanto, entendeu? É meio que
E aí a pessoa da engenharia é muito desunido nisso aí. Mas às Aí vezes é um essa pouco que é de a merda. corporativismo também, da pessoa dar o valor. Não, aqui o negócio é diferente, né? Você fazer uma giz é diferente, né? Exige um negócio. A gente, mesmo implicitamente, a gente tem um pouco disso. A gente, até na nossa conversa aqui, frescando, mas a gente, pelo menos eu acredito, a gente tem visibilidade que isso é besteira, entendeu? Você Acho que é muito assim, eu me sinto altamente capacitada para fazer. E eu tenho certeza que é. É o famoso melé. Entendeu? O engenheiro é o melé do baralho. Sabe o que é o melé? O Coringa. O Coringa. Eu Então, deduzi. Essa eu não conhecia. é o melé, o 2, que é o 2, né? Com o melé, que é quando tá faltando o Coringa, bota o 2 com o melé. Aí chama o Coringa. Buraco. Tá. E aí, o engenheiro é o cara que se encaixa muito mais fácil nos aspectos operacionais, ainda mais na nossa área de energia aqui. Porque vem pelo lado, ó, você está na área de energia, você é engenheiro civil, você é engenheiro eletricista. E a gente sofre preconceito, viu? Eu também. Na área de energia. Mas tem que ser engenheiro eletricista. Eu disse, não, trabalho na área de energia já faz mais de 10 anos. Não, tem que ser engenheiro eletricista, tá bom. Mas é por quê? Exatamente. Às vezes você sabe muito mais de algumas práticas e necessidades de uma determinada disciplina do que o cara que tem a formação, mas não tem a experiência. Isso. Né? Não tem um cacuete. O cara olhar não tem assim, as manhas, né? O cara olhar assim, rapaz, faz essa porra desse jeito. Não me faz, vai dar certo. Entendeu? E a gente se adapta muito rápido. Eu não sou engenheiro civil eu ia e falar eu engano até direitinho. Não, mas eu ia falar exatamente não, porque assim, a gente tem a prática e você vive algumas situações que você vai aprendendo. Exato. E você não precisa saber. Entra, né, para o nosso banco de dados, né? Tá lá. Você não precisa saber de tudo. Não, aí você mas também aí tem você que conhecer e saber, conhecer quem sabe. E você acaba guardando, por exemplo, muitos exemplos, Vitor. Funcionamento nível 0, nível 1, nível 2, escada, elipse, o cabo dizendo que esse cabo é bom aí de funcionamento. E aí, ele falando isso e tal, e eu falando de concretagem e tal, não sei o quê. Aí eu não entendo até na Express, rapaz, eu só dando migué aí, mas trabalhando direitinho. Não, mas é lógico, porque algumas coisas você aprende. Guarda, você aprende. Você guarda no HD aqui, você lembra e associa. O engenheiro é ligeiro. O pensamento da gente, principalmente está em obra, a gente tem é um negócio assim, ó. Eita, peraí, vai acontecer essa porra lá na frente. Aí você vai, rapaz, aí meio que você vai ajustando ali, você vai botando as peças aqui, e é ligeiro. Mas exige, o que eu diria? Eu acho que exige coragem. Tá? A gente tem que ter coragem de dar a cara a tapa, de enfrentar, porque num primeiro momento você fica assim, nossa, mas eu nunca fiz, né? Ai, será? Né? Depois também de um tempo, né, da nossa quilometragem, aí você fala, nem sofro com isso, mas no começo, quando você é um profissional menos maduro, menos experiente, você tem alguns medos, tem algumas inseguranças. Mas é negócio, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar e dar a cara a tapa. Exige um pouco de coragem, mas eu acho que essencialmente, eu acho que é uma característica que tem sido cada vez mais valorizada no profissional, é a capacidade de adaptação, né? Sim. Flexibilidade, capacidade de adaptação. E relacionamento interpessoal. Né? E de você aprender, e você vai. São as principais competências hoje. Não, que são soft skills, né? Porque aí a competência técnica, né? Toda a capacitação são os hard skills. Isso você aprende lá no curso. Aprende lá atrás. Né? Faz um curso, você se capacita. Faz uma faculdade, você se capacita. Tá? Mas esse jogo, esse gingado, isso aí é muito do molde que a gente vai se moldando e da característica do profissional, né? Exatamente. E que também não é fácil, que a gente também vai mudando, porque às vezes a gente é mais travado e aprende a se soltar e ser flexível, porque também é um modo de sobrevivência, né? Vou dar um exemplo prático, que está acontecendo nesse exato momento. Eu me torno a senhora está num podcast, que eu, esse cara aqui, a gente botou para frente, estamos começando.
a mudança gradativa do que está acontecendo aqui é muito essa adaptação da nossa relação com o público agora, entendeu? Então, é muito o que está acontecendo aqui, é a experiência do cara que está iniciando no campo, entendeu? Você está aqui, você está se sentindo não 100% confortável por isso, mas você está falando de uma coisa que você... Que a gente domina, que é nosso, né? Entendeu? Nosso, é rotina, o dia a dia, e você fala com, E aí você já, com tranquilidade, né? você já vê a evolução. Eu acho que isso aqui, para nós aqui, para mim, está sendo vamos dizer assim, um aprendizado. Uma experiência a todo bacana, né? momento, uma experiência bacana. Tá conhecendo, ó, a gente já conversa muito, porque eu e a Ana, a gente troca muita ideia, né? E a gente conversa mais que o homem da cobra. E aí, a gente conversa muito, mas assim, tem coisa que Você não sabia, né? Eu não sabia, em nenhum momento, entendeu? Então, assim, e aí a gente vai descobrindo, a gente vai se tornando mais próximo das pessoas que realmente estão trabalhando no trecho. Cara, o que eu estou me tornando de próximo desse cara aqui também é a sintonia que a gente vai criando, que vai tendo. Pô, isso é muito bacana. Isso a gente leva, o que a gente está acontecendo aqui na obra, a forma que a gente está trocando, a gente vai levar para toda a vida, vai ser um trecho, não acaba. Não acaba. Não acaba, às vezes a gente fica meses sem dar notícia, até anos sem dar notícia, mas a gente não esquece das pessoas, e quando você tem a oportunidade de estar junto e de retomar esse contato, parece que foi ontem. Essas são as verdadeiras amizades, né? Essas são as relações que ficam. Porque as empresas passam, as pessoas passam, né? Os projetos passam, né? E aí cada um vai pegando um destino e a vida vai colocando cada um num determinado local, e nem sempre a gente vai ter a oportunidade de seguir, né, próximo daquelas pessoas que... Apesar de que tem um ditado que diz que o trecho é curto, né? A gente... Então, isso eu aprendi com o cara que era meu planejador no último projeto, quando eu estava na mineração, ele falou assim, não é que o mundo é pequeno, os bons é que são poucos. Mas é verdade. Mas hoje o podcast foi alto nível, né, cara? A gente já falou de competências. Eu acho que dá pra fazer um treinamento. Vamos vender esse pacote. Vamos, isso aqui vai ser um MBA. Não, mas é legal você ter variedade, perfis diferentes de receber convidados, né? Com outras abordagens, com outros temas, né? E aí a gente, se a gente tiver a oportunidade futuramente de ter outras conversas, aí vai ter as histórias engraçadas, né? Aquelas situações, né, inusitadas que a gente vive em obra. Rapaz, eu já vivi cada coisa. Que, assim, e aí o Gilson falou assim, nossa, ela tem muita história para contar, né? Porque eu só contando história, não é? Nossa, já... E assim... E que são oportunidades, né, que só enriquecem a gente, são oportunidades de crescimento e que você fala assim, putz, se eu já consegui resolver essa broma, não é possível. As outras coisas parecem mais fáceis, né? Vai dar certo. O que eu gostaria, primeiro de agradecer a vocês, né, novamente aí pela oportunidade, acho que foi muito produtivo, foi muito bacana, mas assim, quando a gente tivesse aí, né, depois de algumas rodadas aí, que vocês têm uma lista aí de convidados especiais aí, e tão importantes quanto ou mais, né, do que eu aqui, da gente depois ter uma oportunidade de falar um pouco de mulheres, né, da mulheres no trecho. Aí, porque aqui a gente falou de profissionais, né, sim. E aí algumas dificuldades e algumas situações que a gente sabe que a mulher enfrenta, né, que eu vivi, que eu vivenciei e ainda vejo, né, acontecer. Não tenho dúvida que... Eu acho que talvez seja até para a gente ter uma abordagem para as mulheres do trecho e também para a gente criar algumas consciências nossas, né, de todos, que às vezes a gente faz algumas coisas meio no inconsciente. E né? Às vezes até também expor até as dificuldades para nós homens quando
tem uma mulher no trecho, não só no cargo de subordinado, como no cargo superior. No caso aqui, tanto no Mitoso a gente já trabalhou com mulheres no trecho, mulheres na chefe, entendeu? Então, assim, para nós é um pouco mais natural, porque a gente já vê Não, mais... assim, só para fazer uma parte aqui, né? Eu não tive, assim, nenhuma restrição, fui recebida de braços abertos aqui, não tem problema nenhum, e assim, extremamente, às vezes a gente diverge de opiniões, como a gente divergiria de qualquer, que é normal, mas eu não me sinto em nenhum momento menosprezada ou desrespeitada, e foi assim, cheguei, assim, não teria diferença de ser um profissional de um sexo, de um gênero ou de outro, seria assim, é o perfil do profissional né, essa sinergia que a gente tem. Só isso. Né? Não, e o que eu ia colocar. Mas que não é verdade sempre. É isso que eu ia colocar. A gente meio que já foi doutrinado no passado e entender e está trabalhando nesse aspecto. Mas muita gente, muitos homens, não sabem se portar para uma mulher subordinada e para uma mulher chefe também. Entendeu? Então você vê, eu cheguei a ver colegas que diziam absurdos, que talvez sejam um dos pontos que sei, ou coisas assim que totalmente desnecessárias, que eu não sabia. E tem coisas involuntárias, tá? E não é assim, eu quero fazer porque eu tenho raiva de mulher, ou porque eu não gosto de mulher, eu acho que a mulher é incapacitada. Não, às vezes é subconsciente, às vezes nem tem a consciência de que está fazendo alguma coisa que talvez incomode. Mas a gente vai voltar com um fórum desse, com certeza. E aí eu acho assim, acho que agradeço a oportunidade de ser a primeira. Como eu disse, eu gostaria que viessem outras mulheres, né, com outras visões, em outras, né, cada uma com a sua experiência, com a sua bagagem. Aí eu tenho certeza que a ideia é essa, né, da gente ter essa troca aqui, né, e vocês ouvirem, né, vários profissionais aí, com vocês pontos de vista, experiências diferentes, e né? a gente aqui crescer com essas experiências que vocês estão passando para a gente, compartilhando com os nossos inscritos aí, Compartilhar, curtir, de preferência. Minha patroa, eu agradeço demais. Obrigada. Agradeço a senhora muito tempo. Foi um prazer, viu? Sinto lisonjeado, vamos aqui dividir com o nosso networking, né? Pedir pro pessoal curtir aí, se inscrever no canal. Curte, comenta e compartilha. Vai lá, diretor, como é? Bufo, canta! Essa eu não sabia, não.